Olá pessoal, eu vou trazer nesse vídeo uma novidade aqui, que é montar um tapete com triângulos, que inclusive eu quero ressaltar que foi bem fácil de fazer, foi rápido para fazer cada peça. Eu falo que é novidade porque assim, ó, quando a gente procura esse tema na internet, acha muitos vídeos mostrando como que faz o triângulo e tal, mas eu particularmente não encontrei nenhum que mostrasse o trabalho pronto, né? Por exemplo, um tapete finalizado como esse aqui, montado com os triângulos, e as particularidades de se fazer isso. A gente até acha às vezes algum que contém uma lembrança de um triângulo naquele tapete e tudo, mas não dessa forma. Então eu resolvi explorar esse tema, criar e compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar este que eu fiz, demonstrar também outras formas de montar, com mais ou menos peças também. Eu espero que seja útil e se vocês resolverem fazer, me contem aqui depois como foi a experiência, voltem aqui e deixem o seu comentário. Lembrando que eu elaborei uma série com esse tema de triângulos, esse é o terceiro vídeo, é feito com triângulo equilátero, né, que tem os lados iguais, conforme eu prometi lá no primeiro vídeo que eu mostro 3 formas de como fazer esse tipo de triângulo. E eu lembro que existem outros tipos de triângulo, eu também fiz um outro vídeo aí com triângulo retângulo, que ficou bem diferente, também não achei nenhum outro vídeo nesse formato. Te convido a assistir esses outros vídeos, vou deixar os links aí na descrição. E se algo for útil ou interessante, me ajudem curtindo, comentem e se inscrevam no canal para me apoiar e continuar acompanhando as novidades também. Bom, gente, agora eu vou mostrar o passo a passo, né, de como eu fiz esse triângulo. Ele é muito simples de fazer e rápido, tá? Mas tem algumas dicas aqui importantes que eu peço que vocês assistam com atenção. E, inclusive, eu já fiz aqui uma emenda, né? Tem uma dica aí, assim, a questão aqui para não ficar arredondado aqui. Embora eu já fiz no vídeo anterior, né, o passo a passo desse triângulo, eu fiz uma pequena mudança aqui, mas não interferiu em nada, tá? Eu fiz vários testes, assim, fazendo aqui com 4 pontos ou 5, tantas correntes. No fim, não tem tanta mudança, você pode escolher, mas eu acho que esses dois jeitos, o que eu coloquei no outro vídeo, que eu vou mostrar aqui, são os melhores, assim, pelo menos pro meu ponto e pra essa linha. O que eu acho importante, né, inclusive eu fiz aqui a união desses dois, até, né, um pouco antes de finalizar os demais, para testar também, para ver se ia dar certo a minha ideia e tudo mais, né. Ó, então eu utilizei essas duas linhas, né, que é o canário amarelo e o hibisco amarelo. Essa linha canário é uma linha muito linda, viva, um amarelo bem vivo, né, a cor do nosso pássaro aí, símbolo do Brasil, um canarinho, que é muito lindo. Eu vou falar dessa aqui, que é do Barroco Multicolor Premium, né, um novelo pequeno, 226 metros. A cor é a 9165 Hibisco Amarelo. E as 3 tonalidades, ó, veja que tem o vermelho, laranja e o amarelo canário, né? E o hibisco é também uma flor muito bonita, que a gente tem na natureza. Eu já fiz inclusive um quadro, já pintei quadros dessa flor. Inclusive, se vocês quiserem encomendar, me manda mensagem no meu e-mail, tá bom? É uma cor muito bonita também, uma linha prêmio do Barroco, mas você pode colocar qualquer linha mesclada aqui, ou fazer uma combinação de cor também, conforme a sua opinião, né? Bom, eu vou começar aqui com o anel mágico. Eu fiz um vídeo específico só sobre o anel mágico, é um vídeo rapidinho, se você quiser te dar uma checada. Também tem um vídeo para iniciantes, se você quiser ver, tá? Vou deixar os links aí na descrição. Bom, eu vou subir aqui, ó, esse do anel eu não vou contar ele, então eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. Em seguida eu vou fazer 3 mais 3 pontos altos, ou seja, eu vou ter um total de 4 pontos aqui. Aí eu vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas para delimitar o canto. E depois eu vou fazer mais o joguinho de 4 pontos altos para cada lado, né? Então, são 3 lados, a gente divide aqui, depois dos 4 pontos, as 4 correntinhas. Aí, faz novamente os 4 pontos. Pode puxar o anel. Aí, agora aqui, gente, uma questão. Como ia ficar, né? Eu tenho esse buraquinho aqui do canto,
Eu optei por deixar esse buraquinho aqui no centro também, que eu achei que ficou legal. Deu um padrão mais bonitinho do que se eu deixar ele fechadinho. E também ajudou depois no padrão aí do trabalho. Então, eu não puxei muito aqui, tá? E aqui mais uma dica legal, ó. Eu vou fazer só 2 correntinhas. E para completar as outras 2 correntinhas, eu vou usar um ponto alto para fazer a emenda aqui, ó. Então, eu vou lá, vou fazer um ponto alto. Isso faz com que sempre a nossa, né, o início e o fim da fileira fique aqui no canto. E eu não vou ter nenhuma marca disso, né? Então, ficou bem legal isso. Agora, eu vou subir a próxima fileira, vou fazer aqui 2 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. E começo os aumentos. Então, vou fazer um aumento aqui, serão 3 pontos. Em cada canto, vou fazer um aumento de 3 pontos, né? De cá e de cá. E aqui a gente vai fazer um ponto em cada ponto de base. É importante eu não esquecer desse pontinho aqui, desse primeiro ponto, que ele acaba sendo uma correntinha, que se você pular pro segundo aqui, ele fica esquecido, né? Você pode localizar aqui, ó, vai ter 2 correntinhas, que é a alcinha aqui, ó. E faz um ponto alto nele. Depois segue fazendo um ponto aqui em cada ponto de base. Agora aqui eu vou fazer o aumento novamente no canto, né? 3 pontos. Então, 4 correntinhas para delimitar o canto aqui do triângulo. É um número maior de correntinhas do que do quadrado, porque justamente por ter só 3 lados, então esse canto aqui ele precisa ser mais definido, né? Quando é o quadrado ou hexágono, tem mais lados, então não tem tanta necessidade de marcar tanto. Agora uma dica importante, esses lados aqui, ó, para dar certo para emendar, né, eles não podem ficar muito arredondados, porque quando fica arredondado, aí você coloca aqui um frente ao outro, ele não vai dar a emenda aqui certinho, né, eu tô forçando aqui um pouquinho só para mostrar o que seria o efeito, e aí ele não vai dar uma junção legal aqui. Então, o que é importante aqui? Quando a gente puxa aqui, ele tá ficando certinho, ó. O que é importante? Você tem que soltar mais o ponto aqui, nesse coisa, porque ele é um pouco mais abaixo. E quando você for fazer os pontos aqui no rumo desses 4 aqui do meio, dá uma apertadinha no ponto. Coisa pouca, mas vai ter que fazer isso ao longo das 7 fileiras aí. Então, a gente precisa dar uma apertadinha maior aqui nesse centro. Eu fiz alguns testes, assim, para ver se faria muita diferença fazer mais ou menos pontos aqui. Não fez muita diferença, não. Mas eu vi que foi importante essa questão de apertar aqui. É uma atitude simples, assim, só tomar esse cuidado de fazer esse ponto aqui um pouquinho mais apertado. Se você fazer ele mais solto aqui, né, acaba que aqui fica mais alto, né? É onde dá o efeito do arredondamento. Então, e aqui a hora que for fazer nos cantos, ó, principalmente, aí sim dá uma soltada, de forma que ele fique do mesmo tamanho desses outros aqui. Então, isso foi importante para não arredondar esse lado, né, do triângulo. Agora, gente, é só seguir aqui, ó, nessa fileira, fazendo as 4 correntes e os aumentos. Ou seja, então, aqui eu tinha 4 pontos, agora eu vou ter 4 mais 6. Aqui serão 10 pontos aqui em cada lado. E no cantinho aqui, na hora que termina, né, para unir o início com o final da fileira, ó, mesmo jeito, a mesma técnica, que é bem legal. 2 correntes e um ponto alto, pegando ele aqui. Aí ele faz a quina direitinho. Agora aqui, gente, na próxima, ó, não muda nada nas próximas, né? Ao todo eu vou fazer 7 fileiras. Da mesma forma, sempre 3 pontos aqui, um pouco mais soltos, né? Como já disse. 3 pontos e depois um ponto aqui em cada ponto de base. E não esquece do primeiro ponto aqui, principalmente nesse comecinho, né? Por causa daquela emenda ali, daquele ponto alto que a gente fez, que ele fica um pouco diferente. Porque os lados não podem ficar diferentes, né? Tem que ter a mesma quantidade de ponto em cada lado. E aí é só continuar, eu vou voltar aqui daqui a pouco. Lembrando sempre de dar uma apertadinha no ponto, principalmente nesse rumo aqui, ó, do centro, tá? Então faz aqui um ponto um pouquinho mais apertado. Não precisa ser muita coisa, mas sempre tome esse cuidado.
porque ele tem uma tendência aqui de ficar mais alto. E eu vou sempre continuar com essa sequência aqui de 3 pontos, 3 aumentos aqui nesse espaço, né? 3 de cá e 3 de cá, e 4 correntes aqui no canto, tá? Então, sempre aqui a gente faz um pontinho mais solto, um ponto para cada ponto de base. A partir daqui você já começa a apertar ele um pouquinho mais. Olha só, aqui ele já tá com 4 carreirinhas, né? É bem rapidinho para chegar aqui. E eu vou fazer 7, tá? E a gente vai continuar aqui da mesma forma, com a mesma proporção de aumentos, do mesmo jeitinho. Por isso que eu não vou ficar mostrando no vídeo inteiro, que senão fica muito extenso, né? Aqui de novo, gente, voltando nesse ponto, né? Eu tô na 5ª fileira aqui, ó. E é importante começar a apertar o ponto, né? Sempre nesse centro aqui, no rumo desses aqui. Mas já começa a apertar aqui um pouquinho também, certo? Pra ele não fazer o formato de arredondado. Ó, veja que a minha base aqui tá bem retinha. Então, a gente não vai ter problema na hora de emendar esses triângulos. Finalizei aqui a 5ª fileira, né? Vamos continuar mais 2. E assim, gente, esse modelo é um modelo diferente, né? Aí um pouco do tradicional, do quadrado. E é muito fácil, gente, é rápido, até me surpreendeu, né? Porque eu tentei aí fazer alguma coisa diferente pra mostrar, fugir um pouquinho ali trazer alguma novidade, porque eu não achei nenhum tapete com esses triângulos, né? Com esse motivo. Então, me surpreendeu, assim, que é fácil e ele ficou realmente uma trama aqui diferente, né? No centro aqui, formando. É fechadinho, mas ao mesmo tempo ele tem esse diferencial, né? Que ele tá com 6 fileiras, né? Eu já vou arrematar essa ponta aqui, que ela fica atrapalhando um pouco. Mas pode fazer isso logo no começo também, não precisa esperar chegar no final, né? Dá um nozinho aqui e esconde as pontas. Aqui, gente, ó, como eu falei que tinha que soltar mais o ponto na ponta, né? Uma opção é, às vezes, fazer uma correntinha mais apertada e fazer 3 correntes aqui, né? Porque ele fica uma pontinha mais definida e maior, né? Então, ó, já tô na 7ª fileira, que é a última, né? Vou continuar fazendo aqui da mesma forma. Os 3 pontos aqui no canto. E agora já preparando para finalizar. E mais pro centro aqui, ó, lembrando, nesse rumo aqui, um pouquinho aqui também nesse intervalo, faz ele um pouco mais apertado, especialmente aqui no centro, ok? Ó, tô terminando aqui, né, a 7ª carreira. Faz o ponto alto aqui, conforme eu expliquei lá no começo. Então, eu fiz aqui, ó, 7 carreiras, né? 3, 6, 7. Você pode fazer ele um pouco maior também. Eu vou mostrar no final as medidas, para você ter uma noção. Se você quiser, depende do tamanho, onde você for colocar. Eu acho que esse tamanho ficou um tamanho legal. Agora, se você for fazer mais peças, de repente também você pode fazer ele menor, né? Dependendo, pode usar sobra de linha, então é bem versátil, assim. Com sobra de linha, às vezes você pode fazer ele menor um pouco. Ou poderia, que nesse mesmo formato que eu vou mostrar, pode fazer 8 carreiras aqui, que aí ele já dá uma aumentada também. Agora aqui, antes de cortar, ó, como eu vou precisar dessa linha para fazer a costura lá, a emenda, tô deixando aqui o espaço de 3 peças, ó, vai, volta, vai, e corto, porque daí dá para fazer... Porque eu não vou precisar, né, fazer outro arremate aqui, então isso já facilita, já economiza aí um arremate. Então, eu vou cortar aqui nesse intervalo. Olha só, esse é o formato, né, a composição que eu escolhi, trabalhando aí com 10 peças, que são 6, né, do amarelo e 4 dessa aqui. Se a gente colocar alternado, eu vou simular aqui, aí se a gente fizer uma montagem deles alternado, né, com as cores amarelo, colorido, né, o mesclado, colorido de cá, né, sempre alternando, aí, no caso, precisa colocar a mesma quantidade. Então, essa peça aqui, ó, teria que ser desse tom. Então, eu precisaria de 5 de cada, né? Ficaria uma composição dessa forma. E aí, como eu coloquei lá no desenho, pode subir aqui, fazendo mais 3 peças pra lá e 3 pra cá. E ele fica bem grandão, fica um formato muito bonito. Aqui, se você quiser trabalhar com 8 peças, ó, dá pra trabalhar com eles alternados, fica um tapete menor,
Mas um formato tipo um trapézio, né? Fica bem diferente também. Ou se colocar aqui, aqui na ponta o amarelo, daí forma um triângulo grande, ó. Olha que legal. Mas eu acho mais difícil de usar, né? Esse formato de triângulo mesmo. Então, mas é uma opção, fica legal também. Aí no caso aí seriam 9 peças para fazer esse triângulo, né? Ou 8, tirando aqui a ponta. Aqui serão só 8. Só, essa seria a opção que eu vou montar, né? Aqui com 10 peças. Vou colorir para ficar melhor. Olha só, esse aqui, né? Eu fiz esse esboço aqui antes de fazer o tapete. Então, esse é o formato que eu trabalhei, né? Então, são 10 peças. Eu tenho 5 aqui embaixo. Então, conforme eu mostrei lá as peças, a gente pode fazer essas cores aqui intercaladas também. Só que aí você vai precisar de 5 de cada. Ou seja, aqui, ó, do jeito que tá aqui, eu trabalhei só com 4 dessas e 6 amarelas. Então, é uma linha, essa aqui é uma linha mais cara, então eu usei menos dela. Mas dá para fazer intercalado, você pode escolher outras cores e trabalhar a mesma quantidade. Então ele ficou aqui, ó, uma espécie de um retângulo, né? Até aqui a gente tem um retângulo com triângulos nas beiradas, né? Assim, fazendo uma borda triangular aqui. O que eu quis dizer é que aqui, mostrando o desenho como um todo, né? Se eu isolar aqui, ó, conforme eu coloquei a régua, a junção das peças dá um retângulo aqui, então tapete retangular, fazendo as bordas aqui, né, com triângulo. Porque eu fiquei tentando definir o que seria esse formato aqui que eu finalizei, né? Não sei se é um trapézio, mas eu fui pesquisar, acho que não é bem um trapézio. Outra opção que tem, se você quiser crescer mais esse trabalho, é estender aqui, fazer mais 3 peças de cada lado, né? Eu fiz, né, no papel, colorindo aqui uma opção maior, de fazer o tapete maior aí. Então, aqui a gente tem 5 peças, mais 5 são 10, esse que é o que eu tô mostrando fazendo o tapete. Então, aqui a gente teria mais 3 e 3 aqui. Então, ao todo, 16 peças, né? Com essa configuração aqui. Só virar aqui pra ficar melhor, pra mostrar aí no vídeo, né? Então, a gente tem essa opção de fazer ele maior, né? Se você quiser, depende do que você quer. Uma outra opção também seria fazer só essa parte de cima aqui, né? Que eu coloquei lá no crochê. Então, aqui a gente tem 8 peças, né? Tem uns 5 mais 3 aqui, 8. Só que ele fica menor, né? E daí, se quiser completar aqui, fazer o triângulo aqui em cima. E da mesma forma aqui no todo, ó, se você quiser fazer um triângulo aqui e um aqui, fica um losango, né? Também é mais uma ideia também. Então, assim, veja que é bem versátil, você tem N opções que eu coloquei aqui, acho que no desenho fica melhor de mostrar, para fazer, e outras cores também, né? Por exemplo, aqui eu intercalei, tentei colorir dessa forma, mas você pode trabalhar, às vezes, 3 cores, ou mudar aqui, fazendo a mesma quantidade, porque nessa configuração aqui, a gente tem 4, então são 6 peças aqui mesclada, né, colorida, e 10 peças amarelas, né? Então aqui a gente gasta menos dessa peça colorida. E se você fizer alternado aqui conforme eu mostrei, ó, colocando colorido aqui, amarelo aqui, e então ficaria a mesma quantidade, né? Se eu tenho 16, então eu gastaria 8 de cada cor, para fazer com 2 cores, né? Mas se você quiser trabalhar com mais cores, aí tem que exercitar e ver como é que vai ser a configuração. Então, aqui para fazer a costura, né? Agora eu vou ter que emendar as peças. Eu vou usar a linha de tapeceiro, que eu prefiro assim, eu acho que fica mais certinho, mas acho mais fácil também. Tem como você pegar a agulha de crochê e fazer pontos aqui, emendando também. Existem outras formas, aí vai do seu critério. Mas o que eu vou explicar aqui é emendando com essa agulha. A primeira coisa é virar a peça do avesso, né? Então, se eu vou deixar as duas do avesso. Vou usar aquela linha lá que eu tinha deixado, né? Lembra que eu tinha falado pra vocês deixarem uma linha aí. Aí aqui a gente tem que encontrar os pontos, né? Então, como eu tenho aqui do lado de cá, ó, esse que era o ponto alto e esse que era o ponto alto, fica até mais fácil. Então, como são 4 correntinhas, tem que encontrar aqui as correntes, né? Aqui, ó, gente, eu posso usar essas 2 linhas
Porque aqui eu tinha feito o arremate da linha mesclada, porque eu não ia usar ela pra costurar, vou usar a amarela, né? Então a gente pode até dar um nozinho aqui, já aproveitando, que já vai fazendo os arremates aí. A partir daqui a gente vai pegar a correntinha aqui, vou passar aqui na próxima correntinha. Na hora que chegar ali nos pontos, vai ficar mais fácil de explicar. Que aqui a gente vai sempre usar a alcinha de fora, a alça da corrente do lado de fora aqui, ó. Então, ó, tô no primeiro ponto alto, né? Primeiro ponto alto de cá e de lá. Então, vou usar essa alça aqui com essa alça. Mas a lógica é essa. A gente vai trabalhar aqui nessa alça de fora, pegando a alça de fora do ponto de lá. Ó, o próximo ponto aqui, deixa eu aproximar para ficar melhor. E aí vai até lá no outro ponto, ó. Essa alça aqui com essa aqui. Só virando aqui pra mostrar, ó, tá vendo? Que a outra alça que é do lado de dentro, ó, que é do lado de cá, do lado direito, eu não tô pegando ela. E aí fica bem visível mesmo a costura, né? E agora é só continuar, tá saindo outra ponta, é bem rapidinho pra fazer isso aqui. Tem que fazer em todas as peças. No início aqui, como a linha, eu tinha deixado muita linha, né? Tem que puxar bastante aí, mas depois vai diminuindo. É igual emendar o quadrado, né? A peça de quadrado. Quando chegar no final aqui, ó, até eu vou abrir aqui, então a gente vai emendar a correntinha. Eu vou fazer mais duas correntinhas aqui, e aí, o que eu quero explicar é que tem a opção de voltar, né? Voltar aqui pra reforçar a costura. Se for meio neurótica, às vezes eu sou, né? Aquela ideia de durar bastante, mas aqui parece que ficou bem firme, né? Mas tem a opção aí de voltar reforçando. Aí você volta, ó, o contrário. Então, como a gente foi aqui, aí voltaria aqui, ó, fazendo eu só tô mostrando aqui enquanto tá aberto, que fica mais fácil de mostrar. Então, a gente volta fazendo o contrário aqui em cada pontinho do que a gente veio, né? Isso se você quiser voltar. Aqui no final, só pra terminar, ó, a gente vai emendar as correntinhas da mesma forma, pegando a alça de um lado e de outro aqui. Como são 4 correntes, o normal é que a gente emende 2, né? Mas quando eu for fazer ali a união de mais, dos 3 triângulos ou 4, aí a gente tem que fazer um encontro aqui desses aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar um aqui que eu já fiz. Por exemplo, aqui eu já encontrei 3, né? Aí aqui eu dei uma reforçada, eu fiz a volta, fiz o arremate, ele ficou certinho. Aí quando eu vier com os outros aqui de cá, eu vou mostrar direitinho. Fiz essa emenda, depois essa. Agora aqui coloquei mais um, né? Então eu optei por fazer dessa forma. Primeiro esse, depois aqui e agora o próximo aqui. Então, como eu disse, eu comecei aqui fazendo essa primeira parte de cima, unindo essas 5 peças, depois eu fiz a união dessas outras 5 aqui. Aí agora que eu vou fazer esse meio e fazer o encontro aqui, né, delas. Então, a gente começa daqui, né, da ponta. O ideal é fazer isso aqui primeiro também, para depois fazer esse encontro aqui. Ó, então olha só, aqui eu já terminei de fazer todas as costuras, né? Eu emendei todas as peças, com exceção aqui do centro, que eu ainda não finalizei. Então a gente vai fazer aqui somente até a primeira corrente, né? De cada lado aqui. E agora eu vou fazer aqui juntando, fazendo esse movimento aqui que eu vou mostrar detalhado. Igual eu fiz de cá, que aí faz um acabamento melhor. Então, agora eu vou fazer esse movimento aqui, né? A gente vai fechar aqui, vou circular fazendo a costura. Então, eu fiz todos os outros arremates, deixei só uma linha aqui, né? E vou seguir aqui fazendo... a gente vai dar 2 voltas aqui, inclusive, para ficar bem reforçado. Até pensei em fazer um ponto aqui, ponto alto, mas não ia ficar legal, não. Melhor é fazer mesmo
terminar a costura aqui. Aqui tá, assim, o resultado de alguns arremates, né, que eu acabei finalizando, mas não vai prejudicar em nada. Agora eu vou estar juntando essa corrente com a próxima ali, mas para não ficar um vão, né. Agora eu vou dar mais uma volta aqui. E a gente vai deixar um centro aqui do mesmo tamanho dos outros, para ficar proporcional. Que já tá, na verdade, agora eu só vou reforçar. Legal, agora é só fazer o arremate e tá pronto essa parte, né? Para arrematar, eu sempre gosto aqui de dividir os fios, né? Como são 6, a gente pode aproveitar, dividir e dar o nozinho aqui. Depois é só esconder as pontas. Olha só, então depois que eu uni todas as peças, né? Ele ficou com esse formato aqui, tá um pouco ondulado aqui nas pontas, mas ficou bem legal, ficou um formato interessante. Eu vou fazer agora um bico, né, para finalizar um acabamento aqui, em volta de todo o tapete. E ele ficou grande, viu? Um formato aí, eu diria que um oval, uma coisa assim, retangular. Aqui ele ficou bem extenso, dá pra fazer muita coisa, assim, usar em vários lugares. É interessante que a gente olha de longe essa costura que daí a gente vê mais esse formato aqui do losango, né? Quando a gente olha assim de longe. Então ficou bem interessante essa junção dos triângulos. Para o acabamento, né, para o bico, primeiramente eu vou fazer uma volta de ponto baixo, né, usando a linha amarela mesmo. Vou começar aqui em qualquer ponto, então vou fazer aqui uma volta de ponto baixo. E depois eu vou avaliar, talvez eu use a linha mesclada também, fazendo uma volta de ponto baixo na linha mesclada. Chegando nessa ponta aqui, ó, né, para eu ressaltar o triângulo, eu vou fazer o seguinte, na verdade nas duas pontas, né, porque a gente vai ter uma ponta do triângulo de um lado e de outro. Então aqui eu já fiz, agora eu vou fazer do outro lado. Só nessas duas pontas, né, eu vou realçar então, né, essa ponta aqui, para ela ficar triangular, porque senão ela pode ficar arredondada, né, uma das opções. Então eu vou fazer aqui, né, para um ponto baixo e depois a gente faz um meio ponto alto para fazer um degradê. E aqui agora eu vou fazer ponto alto. Na verdade eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Para fazer essa quina, né? Agora a gente faz um meio ponto alto novamente. Ó, um meio ponto alto. E depois já o ponto baixo. E depois segue fazendo ponto baixo normal aqui. Então ficou aí um bico, né, aqui para ressaltar o triângulo, né, que senão vai ficar arredondado, eu perco o formato aí de triângulo que eu tô trabalhando. Olha só, eu vou dividir com vocês, né, uma tentativa aqui que eu fiz, que foi de fazer o bico desse jeito aqui, com 4 pontos altos, a gente deita ele, mas eu achei que brigou aqui com esse triângulo, não fechou muita informação, não combinou muito, então eu vou voltar, eu vou fazer só o ponto baixo mesmo. E como essa linha que eu tenho aqui, esse restinho de linha, né, que eu usei para fazer esse triângulo aqui, não deu para fazer o ponto embaixo em volta todo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele só em cima dessa parte amarela, e aqui eu vou fazer só com o amarelo mesmo. Então, eu vou usar as duas cores agora nessa volta, ó. Nessa primeira parte aqui, sobre essa parte colorida, eu vou fazer ponto baixo aqui só com a linha amarela. Vou fazer só o ponto baixo mesmo aqui. Que a outra linha tá muito pouca, não dá pra fazer, pra inventar mais nada. E assim, como já tem bastante informação no tapete, né, eu não quero chamar mais atenção aqui no bico. Acho que o que eu percebo é isso, pelo menos é a minha característica. Eu acho que
a gente escolhe um modelo aqui para chamar atenção, que é o bonito dele, o restante aqui é só um acabamento mesmo. Olha só, então chegando aqui, né, quando começa o triângulo amarelo, a gente vai fazer a troca de linha. Eu vou pegar outra linha. Então, ó, eu vou deixar aqui uma pontinha pro arremate e já pego a próxima linha aqui. A gente faz então a gente faz essa troca de linha e aí eu vou fazer a ponta aqui nessa outra cor. Vocês vão ver que vai dar um realce, vai ficar muito legal esse acabamento com a linha mesclada. Inclusive eu fiz um outro tapete azul, né, que eu trabalho essa técnica. Eu acho que dá muito certo, porque quando você faz o tapete numa cor homogênea igual essa e faz o acabamento no mesclado, onde uma das cores tem, né, essa cor aqui, no caso tem o amarelo, dá um realce muito bom. Gasta pouca linha mesclada, porque ela é mais cara também, né, mas dá um efeito diferente, assim. Se você quiser colocar uma cor, simplesmente pouca coisa no acabamento só, né. Aqui na ponta, ó, eu vou fazer o seguinte, para poder realçar, né, aqui a pontinha mesmo. Vou fazer só uma correntinha, depois eu volto e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo ponto. É como se a gente fizesse um aumento para realçar aí o bico, né, dele, para ficar triangular, não ficar arredondado. Ele ficou mais triangular. Chegando aqui, eu vou novamente trocar de linha, né? Então agora eu vou pegar a linha amarela. E aí continuo até ali na ponta. E aqui ele pronto, né, já com acabamento. Ele ficou com tamanho até grande, 82 de comprimento por 49 de largura. Quase 1 metro aí, né? Veja que a linha mesclada, ela deu um destaque interessante no amarelo. E ao mesmo tempo ficou bem discreta, né, sem chamar mais atenção. Olha só, ele no chão, ele ficou bem grande. É uma pena que no vídeo parece que não realça do tanto que é ao vivo, sabe? Mas ele ficou uma cor muito bonita. Essa cor é bem legal. E dá um efeito 3D aqui, né, também na imagem dele. Eu acho que é um efeito engraçado, diferente. Porque aqui mistura, né, essa linha do centro do triângulo com a costura aqui, os outros, a montagem como um todo. Então fica diferente. Me digam aí o que vocês acharam dessas cores e do formato. Se fizeram também, me contem depois aqui. Eu agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. E eu preciso pedir, né, que se inscrevam no canal, acompanhem os próximos vídeos. E dessa forma também vocês me ajudam a seguir com essa proposta de criar, compartilhar aqui as instruções e ideias novas também. Um abraço e até mais. Eu vou deixar aí no final, né, os links de alguns vídeos daqui do canal. E todos aqueles que eu citei durante o vídeo eu vou deixar na descrição.